Bom dia, quinto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para a nossa primeira aula da semana, língua portuguesa. Meu livro tá aí cheio de anotações, tá bom? Não reparem, porque a Pro vai estudando também e vai fazendo as anotações dela, tá certo? E hoje nós vamos dar início aí da página 65, tá? E nós vamos até a página 70. Não é isso? Até a página 70, tá certo? E hoje nós vamos ver aí uma classe gramatical chamada verbo. Eu não sei se vocês estudaram verbo com a apostila do ano passado, mas eu vou aqui falar para vocês de uma forma bem resumida, bem simples, né? O que são verbos, tá, gente? Então, para começar, a primeira coisa, para vocês entenderem o que é esse modo subjuntivo do verbo. Verbo, gente, são palavras que indicam o quê? Ação, indica estado, indica um fenômeno da natureza dentro de um contexto de uma frase, tá bom? Então, eu fiz algumas anotações aqui, tá? Para eu entender e vocês também um pouquinho, mas não vai dar para entender porque a letra da Pro, ela escreveu muito rápido, conforme eu vou tendo aí as ideias e estudando, eu vou anotando, né? Então vamos lá. Um verbo que indica ação, tá? Então são como que eu posso? Três modos, né? Que indica aí ação, estado e um fenômeno da natureza, tá? São palavras, certo? Olha lá. João brincou no parque. Quem brincou? O João, não foi isso? Então o verbo aqui, gente, é o brincou, né? É uma ação. Que ele tá parado no parque? Não, ele tá brincando, não é isso? Então, aqui o que tá indicando a ação do João é o verbo brincar, tá? Tem outros verbos de ações aí também, que eu trouxe alguns exemplos para vocês, que é o verbo pular, o verbo saltar, o verbo correr, caminhar, pegar. Por exemplo, inserindo aqui, João saltou no parque. Qual é a ação do João? Ele está saltando, né? João pulou. Ele está pulando. Então, são verbos que indicam ações. A pessoa está fazendo o quê? Alguma coisa, tá bom? Outro verbo que indica aí um estado. Eu trouxe uma frase para vocês. Estado, uma situação. Não é uma ação da pessoa, mas é a situação que a pessoa está passando. Por exemplo, Mariana está triste. Qual é a situação da Mariana? Ela está o quê? Triste, tá? Então é um estado, vamos falar assim, um estado de espírito, vamos falar assim. Ela está triste, ela está triste. Ela podia estar alegre, ela podia estar feliz. É um estado, tá bom? Então olha lá. Mariana está triste, tá? Então, a situação está indicando aí um estado, o jeito que a pessoa está, tá bom? Não tem ação nenhuma, não está agindo nada, olha lá. E tem outros verbos de estado também, que a pessoa pode estar ou ficar, né? Olha lá. Um estado, ficar, um verbo, né? Eu fico, você fica, nós ficamos, né? Permanecer, continuar. Então, são verbos que indicam estado, né? Um estado que a pessoa está, tá bom? Não uma ação, mas um estado, tá certo? E outros verbos que indicam aí fenômenos da natureza. Por exemplo, choveu, ó, é um fenômeno da natureza. Choveu durante a noite, tá? São ações pela força da natureza e não porque alguém fez, não, mas são verbos que são de ações pela força da natureza, por isso que indica aí a palavra fenômenos, né, da natureza, tá? Outros verbos aí de fenômenos da natureza: trovejar, relampejar, nevar, tá? Então, nós temos aí esses três estados, vamos falar assim, de verbos, né? O verbo, para vocês saberem, né, mais ou menos o que é, porque trabalhar com verbo é muito mais extenso do que isso aqui que a Pro trouxe para vocês, porém a apostila trouxe aí o modo subjuntivo, é um modo de um verbo que ele indica dúvidas, incertezas e desejo, que nós vamos ver agora, tá?
mas é mais para vocês saberem mesmo o que significa o verbo. O verbo, então, é uma palavra que dentro do contexto de uma frase, gente, ele indica uma ação, o que a pessoa está fazendo, né? Uma ação, um estado como a pessoa está, se ela está triste, feliz, outro estado, se ela vai ficar ou não, se ela vai permanecer ou não, se ela vai continuar ou não, então é um estado, e um fenômeno aí da natureza, né? Que vem trazer aí a chuva, né? Choveu, relampejou, trovejou, trovejar, nevou, então são fenômenos aí da natureza que não é feito pela ação do homem, mas sim pela natureza, tá bom? Vamos lá. Então, aqui nós temos aí o verbo do modo subjuntivo, que ele indica o quê? Dúvida, indica incertezas e indica desejo, tá? Vamos analisar aí o trecho da música, olha lá. Leia o trecho da música. Se eu não te amasse tanto assim, olha o verbo amasse, tá? Então, ela tá aqui indicando um estado, né? Talvez perdesse, olha lá, o verbo perder, os sonhos dentro de mim e vivesse, ó, viver é um estado também, tá? Na escuridão, verbo de estado. E se eu não te amasse tanto assim? Amasse novamente, olha lá. Ela está num estado de amor, morrendo de amor pela pessoa. Talvez não visse flores por onde eu vim dentro do meu coração, tá? É uma música aí que é interpretada até pela Ivete Sangalo, né? Do Herbert Viana e Paulo Sérgio Vale, Se eu não te amasse tanto assim, tá bom? Então, vocês analisando aí, ó, o contexto da música, tá? Que nós temos aí os verbos, né? No subjuntivo, porque tá expressando dúvidas, incertezas e desejo, amasse. Ah, se eu não te amasse, olha lá, é um verbo, ó. Perdesse, tá? Vivesse. Tudo verbo, é um estado que a pessoa se encontra, tá? Tá morrendo de amor. Vice, tá? Então, são estados que a pessoa se encontra aí de amor, tá? Que tá indicando aí uma dúvida, uma incerteza. Ah, se eu não te amasse, né? Talvez perdesse, olha, uma incerteza, tá na dúvida, né? Talvez não visse, ó, dúvida, tá? Então, são verbos que indicam dúvidas, incertezas e desejo, do modo subjuntivo. E o verbo em si são palavras que indicam uma ação, algo que alguém está fazendo, um estado, no caso aqui a pessoa está morrendo de amor, e um fenômeno aí da natureza que vem trazer aí como a chuva, choveu durante a noite, chove agora pela manhã, tá bom? Então, é isso. Vamos lá para a página 66 agora para a gente poder, em cima dessa singela explicação, a gente poder fazer as atividades aí das próximas páginas. Vamos lá. Olha lá, gente, na página 66 já começa com uma questão aí na letra A, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá. Então, vamos lá. Olha lá. Circule no texto todos os verbos e depois escreva-os a seguir. Então, nós já colocamos, né, vamos falar que eu circulei, mas eu marquei aqui com um marca-texto todos esses verbos, né, que está indicando aí um estado da pessoa. E eu vou escrever esses verbos lá na letrinha A. Então, nós vamos escrever. Então, você vai escrever aí no seu livro, tá? Que a Pro não vai escrever, porque a Pro tá com uma mão só, aqui tá ruim. Hoje eu estou em outro local fazendo a filmagem, tá meio mole aqui o local. Vamos lá. Circule no texto todos os verbos e depois escrevam-os a seguir. Então, no texto, a gente circulou a palavrinha amasse, você vai escrever. Perdesse, você vai escrever aí na letra A. Então, temos aí dois verbos, amasse, perdesse, vírgula. Vivesse, também é um outro verbo, né? E visse, tá? Com dois S's, também é outro verbo. Então, nós temos aí 1, 2, 3, 4 e temos amasse novamente, mas como a gente já escreveu no início,
não precisa escrever novamente, tá bom? Então, são esses 4 verbos que a gente encontrou lá no pequeno texto, né, como que eu posso dizer, na música, né, na estrofe da música, esses 4 verbos. Então, são amasse, perdesse, vivesse e visse, tá bom? Vamos lá para a letra B. Os verbos indicados expressam o quê? Né? O que esses verbos indicados expressam? Um fato certo? Não, ela tá lá, se, vivesse, se, amasse, né? Então não tem nada certo. Uma ordem, um pedido ou um conselho? Também não. Mas está indicando o quê, gente? Um fato incerto. Lembra que eu falei no início lá que esse verbo de modo subjuntivo, ele indica o quê? Uma incerteza, indica um desejo, uma dúvida. Então, esses verbos, amasse, perdesse, vivesse, visse, ele está indicando aí um fato incerto, tá bom? Vamos para a letra C, marca aí no seu livro. Leia novamente a frase, talvez perdesse os sonhos, tá? Talvez não visse flores. O que a palavra talvez indica na frase? Tá fácil, né, gente? A palavra talvez indica uma incerteza. Certeza ou incerteza? A palavra talvez indica uma incerteza. Então, essa é a resposta. Olha lá. Talvez perdesse. Talvez visse, né? O verbo tá aqui, ó, conjugando, né? Junta aí com a palavra talvez, tá bom? Então, a palavra talvez indica na frase uma certeza ou incerteza? A palavra talvez indica na frase uma incerteza, tá certo? Vamos para um poema aqui, ó, do Sidônio Muralha, Prova dos 9, olha lá. Leia o poema. Se achar, olha o verbo, tudo que está grifado em negrito são os verbos, tá? Se achar que a onça é um gato que cresceu demasiado, bote o gato no mato e a onça no telhado. Faça festinhas aos dois e venha contar depois, tá? Então, aí nós temos uns poemas, né? E nós vamos ver o que se pede na atividade D e na atividade E, tá bom? Vamos lá. Quais os verbos em destaque que expressam uma ordem, um pedido, um conselho ou um desejo? Então, nós vamos lá e ver quais são os verbos que indicam uma ordem, um pedido, um conselho e um desejo. Nós temos 3, tá, gente? Nesse pequeno, nós temos aí o bote, tá o quê? Tá pedindo o quê? Tá determinando uma ordem, né? Bote o gato no mato, coloque o gato no mato, tá? Então, bote, tá? Expressando uma ordem, tá? Então, primeiro aqui, ó, quem indica aí uma ordem é o bote, tá? Então, você vai escrever bote. Aí temos aqui mais um, ó, faça, tá dando uma ordem também, faça a festinha aos dois. Então, ó, é para fazer a festinha, faça a festinha aos dois. Também está indicando aqui, expressando uma ordem, né? Um pedido. Então, você vai escrever bote, vírgula, faça. Vamos ver qual é o último. Venha, olha lá. Venha contar depois. E venha. Então, também está fazendo um pedido, né? Um desejo. E me venha contar depois. Tá? Então, são esses 3 verbos que estão em negrito, né? Grifado, ó. Bote, faça e venha, que são os verbos em destaque que expressam a ordem, pedido, conselho ou desejo, tá certo? Então, você vai anotar esses 3 que a Pro acabou de falar. Vamos para a letra E. Qual o verbo que expressa um fato duvidoso, incerto ou apenas uma possibilidade? Tá fácil, tá? Olha lá. O verbo que expressa um fato duvidoso, que é incerto, ou apenas uma possibilidade, é o verbo se achar, ó. Se achar, tá bom? Então, o achar, né?
está aí fazendo um complemento para a palavrinha C, para a sílaba C. Então, se achar, você vai escrever aqui na letra E, que é um verbo que expressa aí um fato duvidoso, incerto ou apenas uma possibilidade, tá bom? Vamos lá para a página 67, agora ver o que se pede. Gente, a página 67, ela tem um desafio aí para vocês, tá? Que as questões vão de A a E e as respostas são pessoais, tá? Eu vou passar com vocês e vocês vão responder aí na casa de vocês de acordo com o que vocês fariam, tá? Olha lá. Desafio. Às vezes na nossa vida acontecem situações inusitadas. Responda o que você faria nas seguintes situações. A. Se achasse um estojo de canetinhas e de canetas hidrocolo no pátio e não e não soubesse de quem ele é, o que você faria nessa situação? Então você vai escrever o que você faria, tá? Se você achasse aí no pátio da sua escola um estojo com a caneta hidrocolo e não soubesse de quem é esse estojo, o que você faria, tá? Prestando atenção aí que nós temos dois verbos, ó, no subjuntivo, né? Que tá indicando aí uma incerteza, uma dúvida, tá? B. Se viesse um desconhecido na porta da escola dizendo que seu pai mandou buscá-lo ou buscá-la, o que você faria, tá? Então você vai escrever aqui nas suas duas linhas o que você faria nessa situação. C. O que você faria se quisesse, olha o verbo no subjuntivo, comprar um lanche, mas não tivesse dinheiro? O que você faria se quisesse comprar um lanche e não tivesse dinheiro, tá? Letra D. O que você faria se guardasse sua mesada para comprar um brinquedo e depois descobrisse que o brinquedo não é mais fabricado? O que você faria nessa situação, tá? Então, você vai responder aí, a resposta é bem pessoal, a Pro não vai nem interferir, vou deixar para que vocês respondam aí. Letra E. O que você faria se ganhasse o prêmio máximo na loteria? Aí você vai responder nessas duas linhas. Então, esse é o desafio, tá bom? A resposta é pessoal, tá certo? O que você faria, né? Pensando aí, o que você faria em cada situação inusitada como essa, tá bom? Vamos lá ler um lembrete aqui pra gente, ó. Essas situações teriam apenas uma possibilidade de acontecer, não é que vai acontecer, tá? Os verbos em destaque expressam que dúvida, incerteza e desejo, por isso pertence ao verbo do modo subjuntivo. Então, esses verbos em destaques, olha lá, tá? Eles indicam o quê? Uma dúvida, uma incerteza e um desejo, tá? E por isso eles pertencem aí ao modo subjuntivo, tá? Olha lá, veja outros exemplos. Talvez ela saia comigo hoje à noite. Espero que minha tia chegue cedo. Quando você puder, apareça lá em casa. Então, são outros exemplos de modo subjuntivo que tá aí, talvez ela saia, né? Eu espero, é uma incerteza que a minha tia chegue cedo, eu não tenho certeza, é um desejo. Quando você puder, apareça lá em casa. Então, pode prestar atenção que são verbos do modo subjuntivo. Quando eu sei que a palavra ela é verbo, né? A palavra ela é verbo, gente, quando a gente consegue como conjugá-la nas pessoas, por exemplo. Nós temos aí, como que eu posso dizer? São seis, acho que seis. São seis conjugações aí nas pessoas, né? Então, nós temos a palavra eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles e elas, tá? Então, nós temos essas pessoas para ser conjugado o verbo. Olha, eu saio, ela, né? Olha lá, tá? Então, são palavras que eu consigo conjugar. Vamos lá, o verbo sair, ó. Eu saio, tu, ele e ela saem,
nós saímos, vós saístes, eles saíram. Então, são palavras, gente, que eu consigo conjugar nessas pessoas aqui, tá? Não precisam ficar desesperados, porque o ano que vem, sexto ano, vocês vão aprofundar mais essa questão do verbo, tá? Na vida de vocês. E a gente sempre usa, né, verbo na nossa vida. E às vezes nós falamos errado porque muitas vezes a gente não sabe conjugar o verbo, né, na frase ou na palavra, enfim, tá? Mas o verbo, ele são palavras que você também conjuga aí, ó, nessas pessoas, tá bom? Então, só um pequeno resuminho aí para vocês, tá? Vamos lá para a página 68 agora. Olha lá, página 68 vem com uma questão aí, né, na atividade 61. Pinte os retângulos das frases em que os verbos estejam no modo subjuntivo. Modo subjuntivo, mais uma vez, são verbos que indicam incerteza, né, desejo, tá? Qual a outra palavra que fugiu da pro? E dúvida, né? Então, vamos lá. Olha lá. Talvez você possa me esclarecer isso. Olha lá, olha o verbo possa. Talvez, né? Então, tá indicando aqui uma incerteza, né? Então, você vai pintar esse primeiro retângulo aqui, tá? Você vai pegar um lápis de cor aí e vai pintar. Por eu tá fazendo com marca-texto que tá mais fácil. Olha lá, mas você é para pintar. Vai embora, seu guarda, está tudo bem. Aqui não tá indicando nada, não tá indicando uma incerteza, um desejo, uma dúvida, tá? Vamos lá. Se todos chegassem mais cedo, faríamos uma reunião. Aqui sim, ó. Um desejo, né? Uma vontade que se todos chegassem mais cedo, eles fariam uma reunião. Verbo chegassem, tá? Pediria a todos que se dirigissem à recepção. Outro quadradinho, outro retângulo aí, né? Talvez, deixa eu ver, deixa eu pensar direito, peraí. Pediria a todos que se dirigissem à recepção. Não, aqui não tá expressando, como que eu posso dizer? Aqui não tá expressando uma incerteza, nenhuma dúvida. Não, ela pediria a todos que se dirigissem à recepção, que eles estão afirmando, né? Então, nesse caso aqui, esse retângulo, então, não vai ser pintado, tá? Gente, vamos lá, voltando aqui. Esse pediria a todos que se dirigissem à recepção, só voltando, é pintado sim, tá bom? Por quê? Tá expressando o que? Um desejo dela, né? A Pro até parou o vídeo aqui porque se dirigissem me confundiu um pouco, mas essa frase, esse retângulo precisa ser pintado. Sim, por quê? Porque tá expressando aí um desejo dela. Pediria a todos que se dirigissem à recepção. Vamos lá, próximo. Vista o uniforme, tá afirmando, então não é um verbo do modo subjuntivo. Juliano vai jogar no nosso time? Também é uma pergunta, não tá expressando nada, né? Nesse caso aí no modo subjuntivo. Olha a outra frase. Talvez ele jogue. Aí sim, talvez, olha lá, tá vendo? Uma incerteza, né? Talvez ele jogue, tá? Espero que confiem na minha palavra. Espero que confiem na minha palavra. Também tá expressando aí um desejo, tá? O verbo confiar aqui, ó, jogue. Ele vai vender a bicicleta? É uma pergunta. Então, aqui não tem um verbo aí no modo subjuntivo. Talvez eu tenha que pegar os meus documentos. Olha lá, o talvez eu tenha que pegar, verbo pegar, os meus documentos. Então, também está indicando aí uma incerteza e você vai pintar o retângulo de forma que os verbos nessas frases estão no modo subjuntivo,
subjuntivo, expressando aí um desejo, expressando aí uma incerteza, uma dúvida, tá bom? Então, você vai fazer aí na sua casa, pegando lápis de cor e pintando, tá certo? Vamos lá. 62. Transforme as frases colocando a palavra talvez e o verbo no modo subjuntivo. Observe o exemplo. Daniel vai comprar esse carro. Talvez, ó, ele compre, tá? Então, transformou aqui no modo subjuntivo a frase. Talvez. Então, nós vamos usar a palavra talvez e o verbo no modo subjuntivo, tá certo? Vamos lá. Letra A. Cristiano vai emprestar o livro. Então, o que você vai responder para conjugar aí no modo subjuntivo o verbo, a frase, você vai escrever talvez ele empreste, tá bom? Vamos lá, para B. Maria vai jogar no nosso time. Talvez, você vai escrever aí, talvez ela jogue. Silvia vai viajar amanhã, na letra C. Talvez ela viaje, tá? A menina vai vender sua boneca. Talvez ela venda. Então, essa é a resposta e você vai colocar aí o talvez ele empreste, talvez ela jogue, talvez ela viaje, talvez ela venda. Então, você vai transformar essa frase, colocando aí a palavrinha talvez e conjugando o verbo para o modo subjuntivo, que é o verbo aqui emprestar, jogar, viajar e vender. Empreste, talvez ela jogue, talvez ela viaje, talvez ela venda, tá bom? Vamos para a próxima atividade. Olha lá, gente, atividade 63, página 69. Complete as frases com os verbos indicados entre parênteses no modo subjuntivo. Então, nós temos aí uns verbos que estão indicados aqui nos parênteses, ó, o verbo ter, haver, querer, permitir, terminar, estudar, preservar. Então, são esses verbos que nós vamos conjugar no modo subjuntivo. Eu fiz as duas primeiras para que vocês entendessem, depois aí vocês vão fazer as outras conforme a explicação da Pro, tá bom? Vamos lá. Se todos ter, olha lá, educação no trânsito, talvez não haver tantos acidentes. Então, nós vamos transformar essa frase com os verbos no modo subjuntivo. Então, vamos lá. Se todos tivessem, olha lá, do verbo ter, se todos tivessem educação no trânsito, talvez não houvesse, do verbo haver, tantos acidentes, tá? Então, é isso que vocês vão fazer na lacuna aí. Se eu querer, já teria ido viajar. Não dá, né, para falar errado assim, querer, né? Se eu quisesse, olha lá, tá vendo? Se eu quisesse, já teria ido viajar, tá certo? Próximo. Se a escola permitir, eu traria meu cãozinho comigo. Vamos transformar o verbo permitir no modo subjuntivo. Então, ó, se a escola permitisse, eu traria meu cãozinho comigo. Quando, olha lá, terminar as aulas de hoje, irei ao clube com a minha mãe. Como eu vou transformar o verbo aqui terminar, tá? Então, vamos lá. Quando terminarem, tá? Quando terminarem as aulas de hoje, irei ao clube com a minha mãe. Verbo estudar, olha lá. Desejo que todas as crianças estudem, tá? Estudem em boas escolas, ok? É preciso que o homem preserve o meio ambiente. É preciso que o homem preserve o meio ambiente, do verbo preservar, tá certo? Então, vocês vão preencher essas lacunas de acordo com a explicação da Pro, tá bom? Vamos ler aqui o quadrinho, olha lá. O que é isso no copo? Parece uma coisa estranha. Se vocês não tomarem, nunca vão saber se é bom. Então, faz uma pergunta,
A outra responde e a mãe aqui fala: se vocês não tomarem, olha lá o verbo, né, no subjuntivo, nunca vão saber se é bom, tá bom? Então vamos lá para a página 70, ver o que se pede aí referente talvez a esse quadrinho. Olha lá, gente. Em que tempo do modo subjuntivo está o verbo tomar na ilustração anterior? Vamos voltar lá? Olha lá. Se vocês não tomarem, ó, verbo tomar, nunca vão saber se é bom, tá? Então, em que tempo tá o verbo aqui, no caso, expressado no modo subjuntivo, o verbo tomar, né? Se vocês não tomarem, nunca vão saber. Esse tomarem, se vocês não tomarem, está no tempo do verbo no presente agora, no passado, no pretérito, né? No passado ou no futuro, se vocês não tomarem. Vamos responder lá na página 70. Olha lá, gente. Então, nós vimos que lá no quadrinho, né, que quando a mãe ela fala assim, se vocês não tomarem, nunca vão saber se é bom, que o verbo tomar, ele está no futuro, tá? Então, assim, se vocês não tomarem, né, lá na frente, lá no futuro, vocês não vão saber se é bom ou não, tá? E aí, na letra A, vem pedindo assim, que palavra foi utilizada para fazer a flexão do verbo nesse tempo? A palavra utilizada para fazer a flexão do verbo foi o se, ó, o se, tá? Então, você vai responder aí no seu livro, tá certo? Se vocês não tomarem, vocês não vão saber se é bom ou não, tá bom? Então, vamos lá para a próxima tabela, olha lá. Complete as frases usando uma das formas do modo subjuntivo que estão na tabela. Olha lá. Presente, que ele tomem, que eles tomem. Pretérito imperfeito, passado. Se ele tomasse, se eles tomassem. No futuro, se, quando ele tomar, se, quando tomarem, tá? Então, nós vamos preencher aí, de acordo com as frases, quais verbos vão casar aqui do subjuntivo melhor em cada frase, o correto, né? Para que a atividade aí seja concluída. Olha lá. É necessário que eles tomem, ó, no presente. Tomem a vitamina. Então, você vai escrever palavrinha tomem, tá? Se eles tomassem, ó, se eles, lá no passado, pretérito imperfeito. Se eles tomassem a vitamina, saberiam o gosto que tem, tá? Se eles tomassem a vitamina, saberia o gosto que tem. Quando tomarem a vitamina, eles saberão o gosto que tem, tá? Então, vocês vão preencher aí essas lacunas de acordo com a explicação da Pro e os verbos aqui do modo subjuntivo, tá bom? Então, por hoje é isso, pessoal. Tá? Que vocês tenham aí uns bons estudos, tá certo? Prestem atenção aí no preenchimento aí das atividades na apostila. Qualquer dúvida, a Pro está disponível e vocês podem chamar a Pro, que a Pro vai sanando as dúvidas de vocês, tá bom? No nosso canalzinho aí de WhatsApp. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.